Fala pessoal, já parou para pensar que todo final de ano é a mesma coisa? Você termina um ano extremamente motivado, já projeta metas para o ano seguinte e aí diz: eu vou voltar para academia, vou fazer aquela dieta, vou começar a juntar dinheiro, vou ler um livro. E aí começa o ano, as primeiras semanas se passam, você super motivado, mas daqui a pouco a motivação simplesmente ela evapora. Já ficou desanimado com essa sensação de você não conseguir sustentar sua motivação por muito tempo? Fique tranquilo, você não é o único, é assim com todo mundo, você não está quebrado. O problema é que te explicar errado o que é motivação. Fique nesse vídeo que eu vou mostrar para você qual é o motor invisível que faz realmente você agir e como é que você pode utilizar essa técnica todos os dias ao seu favor. Então, vem comigo, eu sou Marcelo Guimarães, você está no canal Triple Mind e vamos ver até onde esse conhecimento pode te levar. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona a motivação. E para isso eu preparei aqui uma apresentação, um slide. Eu vou tentar não pausar a apresentação e editar pouco para não perder a naturalidade da aula, né? Então o que é que acontece? Fisiologicamente existe um mecanismo que age ao seu favor na hora que você toma uma decisão, que você decide fazer alguma coisa. E a gente está acostumado a utilizar esse termo motivação para tudo. Então tudo tem que ser através da motivação. Primeiro, o que a gente tem que entender é o seguinte: a gente está trabalhando com um sistema de recompensa do corpo humano. Então, ele é algo perfeito, ele é algo que existe para realmente fazer você agir. Eu costumo dizer que toda caminhada, e isso aí é uma máxima muito utilizada, que toda caminhada, todo desafio sempre vai começar com um primeiro passo. Então, quando a gente está falando em metas, aquela meta do final do ano que você disse que ia realizar e que de repente você começou a fazer as coisas e aí a motivação acabou e você deixou de lado. Você tem que encarar isso como sendo conquistas, né? E tudo na vida, para a gente evoluir, vai estar representado através de conquistas. Por exemplo, eu sou pai, eu conquistei ser pai. Eu sou professor, eu conquistei ser professor. Eu sou marido, eu conquistei ser marido. Então, tudo isso aí representa a unidade que é você. Então, todas as conquistas, elas sempre vão começar com aquela intenção de você sair de um ponto A e chegar no ponto B. Então, sempre vai ser assim. Quando você está lá no final do ano e você traça uma meta, é porque você quer sair do seu estado atual e atingir um estado mais próspero. É sempre assim. E tudo que a gente for fazer, a gente tem que encarar com a seguinte descrição, com a seguinte clareza de espírito. Todas as modificações que a gente for fazer para sair de um ponto A e atingir o ponto B, ele vai estar ligado por tarefas. E é nessas tarefas que as nossas motivações acabam. Então, eu acabo, às vezes, me sobrecarregando de tarefas e aquela motivação que era verdadeira no final do ano, acaba que com 2 semanas ela some. Então, eu tenho que entender que motivação ela é uma engrenagem importante. Mas da forma que foi passada, que tudo tem que ser através de motivação, isso não é uma verdade. A gente vai ver por quê. Então veja, para você sair do seu ponto A ao ponto B, é necessário que você faça algo que a gente chama de desequilíbrio intencional. É como você andar. Para você andar, se você ficar parado, você não consegue dar o primeiro passo. Mas a partir do momento que você se desequilibra intencionalmente, o seu próprio corpo se coloca em movimento. Então é isso que a gente vai buscar, um desequilíbrio intencional. E isso é neurológico. O ser humano, ele tem uma capacidade de começar um determinado objetivo tomando uma decisão. Por exemplo, você não vê um animal, um pássaro, tomando a decisão de mergulhar numa piscina e ficar lá por 1 minuto porque ele acha isso legal, acha isso gostoso. O ser humano, ele se desafia a fazer uma determinada coisa, por exemplo, ficar 3 minutos embaixo d'água. O ser humano faz isso. Isso é legítimo para o ser humano, porque ele se desafia, ele toma a decisão por fazer. Então, quando eu tomo a decisão de emagrecer, então, eu começo um desafio, eu tenho aquele desejo de desafio e tudo se inicia com a tomada de decisão. É isso que a gente tem que ter clareza. Então, o nosso cérebro, ele é preparado para isso. A gente tem a parte frontal do nosso cérebro, lá o córtex pré-frontal, que ele é muito reconhecido pelas tomadas de decisão, e dentro dele tem o córtex órbito-frontal. É neurológico. Essa parte do cérebro é responsável basicamente por 3 coisas.
E aí a gente tem que ter essa clareza, porque toda vez que for deparado com um obstáculo, eu tenho que ter a clareza de como é que funciona meu cérebro para que eu possa, de certa forma, intermediar uma tomada de decisão. Então, essa parte do seu cérebro é responsável por três coisas: o desejo de desafio, pela tomada de decisão e pela sensação de recompensa. Esses três ícones que você tem dentro do seu cérebro é o que vai ser responsável por um circuito extremamente importante para o nosso corpo, que é esse circuito da felicidade. Então eu tenho um circuito da felicidade dentro do meu cérebro e ele é composto por esses três ícones aqui: o desejo de desafio, a tomada de decisão e a recompensa. E veja, tem que estar presente os três. Se faltar um, eu não vou ter o circuito de felicidade completado. Então veja como é que funciona. Eu tenho o desejo do desafio. Eu quero pular de paraquedas. Isso é um desafio que eu coloquei na minha mente. Simplesmente o desafio ele não é suficiente para você realizar a ação. Então você precisa tomar a decisão. Chegar lá no cara e dizer, olha, eu quero pular de paraquedas. Isso é uma tomada de decisão. Você tomou a decisão. Mas simplesmente você ter o desejo e tomar a decisão não vai te trazer felicidade. O que é que precisa para completar essa sensação de felicidade? Precisa essa terceira coisa, que é a recompensa. Então, aquela sensação gostosa de você pular de paraquedas, a adrenalina durante o pulo, e você durante o salto, e você chegar lá embaixo extremamente feliz, isso é formado por três coisas. Veio do seu desejo de desafio, a tomada de decisão por fazer e a recompensa do salto. Então, isso é um circuito. Eles estão interligados. E aí tem um motor que é extremamente importante, que é justamente o tema que a gente está falando agora, que é a motivação. Como é que a motivação se desperta nesse circuito? Ele vai estar entre o desejo de desafio e a recompensa. Isso daí, acabei não mostrando, mas esses três ícones juntos, eles formam a felicidade. E existe um ponto aí, que está entre o desejo de desafio e a recompensa, que ela é o motor invisível que faz girar essa engrenagem da motivação, que é a chamada dopamina. A gente tem que entender que a dopamina, ela não é disparada quando a gente atinge o objetivo. Ela é, na realidade, é um prêmio, ele é o start químico que seu cérebro dá para que você realize determinada ação a partir de uma tomada de decisão. Então, a dopamina, ela vai estar no primeiro momento, ela vai ser o start de todo esse mecanismo. Então, a gente tem um mecanismo que a gente atinge a felicidade e que o motor invisível que faz ele girar é a dopamina atingindo a motivação. Então, toda vez que você tem motivação, você tem essa descarga de dopamina. O que eu quero chegar com isso? Eu quero que você entenda que a dopamina e a motivação, elas estão presentes no seu dia a dia. Elas estão presentes nas suas tomadas de decisão. Mas a gente vai chegar à conclusão de que motivação, ela é um combustível que é queimado rápido. Por isso que a sensação que você tem depois de 2 semanas que se começa um ano é de que essa motivação se evaporou. E aí existe uma condição de que a gente pode movimentar e entender que a motivação, ela, em alguns instantes, ela é super importante, mas se você não tem a técnica ou você não tem um sistema próprio capaz de sustentar essa motivação, ela não adianta nada. Então, você precisa de motivação, mas também precisa de técnica. É como você pegar, por exemplo, um cadete que está extremamente motivado e chegar para ele e dizer assim, meu irmão, vou te dar um exército na mão e eu quero que você domine aquele local lá. Você faz isso, o cara vai estar tão motivado que diz, não, eu faço, eu vou sim. Ou então o cara, por exemplo, que correu uma maratona sem treinar. O corpo dele não aguenta treinar e para antes que a mente dele queira continuar. Então ele não tem continuidade. Ele pode até conseguir, mas vai ser uma conquista com tanto esforço que não vai se atingir aquele grau de felicidade. Então, quando eu falo que motivação sem técnica não adianta nada, é porque você precisa ter aliado as duas coisas.
Então, o interessante, sempre em qualquer área de sua vida, é você ir evoluindo. Por exemplo, do cadete ele passar lá para sargento, de sargento passar para capitão, de capitão para passar para comandante. E aí a gente chega na outra extremidade, que é esse cara com extrema técnica, mas que se ele também não tiver a motivação inicial, não adianta nada também. Então são duas coisas que têm que andar juntas: motivação e técnica, uma aliada à outra. Então, quando você se propõe a atingir uma determinada meta, eu costumo dizer que toda meta tem que ter um método atrelado a ela. Ou seja, você tem que ter uma técnica. É isso que a gente quer chegar aqui. Por exemplo, eu quero te ensinar qual é a técnica que você tem que adotar para você simplesmente atingir a sua meta. E a gente vai perceber que não é a motivação. O que é que acontece? Às vezes a gente tem uma pessoa tão boa, com valores e caráteres tão bons, que qualquer coisa que você pedir a ela, você tem certeza de que ela vai realizar. Mas às vezes ela não tem a técnica. E essa realização é uma realização feita com tanto esforço que não vale a pena. Ela está agindo com essa parte do cérebro chamada ínsula. Então, ela tem uma partezinha lá no cérebro que vai fazer com que ela haja, passa a fazer com que ela tenha esse resultado, mas vai ser um resultado tão custoso que para ele não vai ser bom. Eu tenho que ter aliado a isso uma outra parte do meu cérebro, que é o córtex dorsolateral. É onde vai estar arquivado o repertório, ou seja, a técnica que eu preciso ter para unir a motivação à técnica. E aí eu tenho uma realização plena, onde não seja nem tão esforçado que eu não consiga ter prazer naquilo, e nem tão fácil que eu minimize o valor daquela conquista. Então tem que ser um equilíbrio muito pleno entre um e outro. Eu costumo dizer que técnica tem que estar sempre aliado à motivação. Isso vai fazer com que você dê o próximo passo e saia do seu ponto A e atinja o seu ponto B. E aí a gente tem que voltar novamente a essa palavra motivação, que é o tema desse vídeo, né? Porque a gente está acostumado a entender motivação como sendo: eu tenho um motivo e esse motivo vai gerar uma ação. O que é que significa? Qual é o meu motivo? Eu quero emagrecer. Então eu quero emagrecer é um motivo. Eu espero que isso gere a vontade de ir para a academia. Não vai ser assim. Eu quero, por exemplo, eu quero emagrecer. Vou usar emagrecer novamente. É o motivo. Eu espero que isso vai gerar uma ação que é fazer uma dieta. Não é assim. Eu quero ser rico. Eu espero que vai gerar esse motivo, eu quero ser rico, vai gerar uma ação que é eu guardar dinheiro e gastar menos. Não é assim. Então, toda vez que você escutar motivação, eu quero que você desconstrua essa imagem de motivação, motivo que leva à ação, e inverta as ordens. Na realidade, motivação vai dizer para você agora que é uma ação que vai gerar o motivo. Então, se você quer atingir a sua meta de emagrecer, não é esperar que esse motivo leve a você ir para a academia. É o contrário. Você tem que ir para a academia para que você consiga emagrecer. Então, na motivação, a ação vem antes do motivo. Você precisa ir para a academia para você poder emagrecer. Isso é importantíssimo e funciona para qualquer coisa. Quer ver? Você está em casa, está chovendo, caindo um toró danado, e aí você diz: eu vou correr. Se você depender da motivação, você não sai debaixo do seu cobertor. É muito melhor ficar deitado na cama com um cobertor quentinho lá, aquecendo. Então, o que é que você tem que fazer? Gerar uma ação. Quando você gera uma ação, você sai de um determinado ponto chamado ponto de inércia. Isso é física, né? Você movimentou o objeto, é muito mais fácil você manter o movimento do que você gerar aquele start inicial. Então, se você quer ler, você quer ser culto. Primeiro você tem que ler um livro para depois você virar culto. Não é o contrário, eu quero ser para eu gerar essa ação de ler. É ler. É todo dia pegar um livro lá e você ler uma página. Isso é gerar uma ação. Essa ação de ler uma página vai fazer que você leia 2, 3, 10, 20, o livro todo. E vai levar a você ser culto.
Outra coisa, eu quero ser rico. Não, você querer, infelizmente, é aquela frase, aquela máxima de querer é poder, beleza. Mas você tem que fazer por onde? Então, como é que eu vou ser rico? Uma das ações é guardar dinheiro. Se você não guarda dinheiro, torra tudo, como é que você quer ser rico? Então, a ação é que vai levar ao motivo. Então, pense dessa forma. O que é que eu quero que você tire desse vídeo aqui? É que toda vez que você colocar a culpa na motivação, é porque você vai ter que desconstruir essa motivação e ao invés de achar o motivo, você vai achar a ação. Então, eu quero correr uma maratona. É o querer que vai me fazer correr a maratona? Não. É você botar o seu tênis e sair para correr na rua. É a ação. Então, sempre vai ser a ação. Desconstrua a motivação, ao invés de ser motivo que gera ação, é o contrário. É a ação que gera o motivo. E aí eu gosto sempre de finalizar essa parte aqui dizendo o seguinte: a nossa vida é vida real. Não é uma vida de sonho, onde você toca e tudo vira mágica naquele momento. É uma vida real. Na nossa vida real, a gente tem rotinas. E rotinas são bons, desde que você consiga administrar. Então, na rotina, o segredo é agir mesmo sem vontade. A motivação costuma chegar depois do primeiro passo. Então, pense assim: eu estou num ambiente onde eu tenho uma rotina diária. Eu tenho que levar meu filho para a escola, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que falar com o chefe, eu tenho que administrar uma empresa, eu tenho que estudar. Nessa rotina, não vai ser a motivação que vai fazer você vencer. Na realidade, vai ser a ação mesmo sem vontade. Então, se você não tem vontade de fazer, haja. É o movimento que vai lhe tirar da inércia e fazer com que você dê o próximo passo, e o próximo passo, e o próximo passo, e aí você vai sair do seu ponto A até o ponto B. E a partir de hoje, não coloque mais a culpa na motivação. A motivação não tem nada a ver com suas conquistas. Ela é importante, mas ela é um start inicial. Na rotina, haja mesmo sem vontade. A motivação ela vem depois. Tem uma frase que eu acho fantástica. Quer dizer o seguinte: siga o percurso que Deus lhe dará o recurso. Então é você agir para que você depois consiga ter essa motivação. Beleza? Então, para resumir tudo isso que eu falei, você tem que entender que a motivação ela aparece quando você decide começar. Ou seja, quando você realiza a primeira ação e não quando você termina aquela determinada atividade. E para você fazer isso, é necessário que você tenha um método, que você tenha uma técnica que leve você a ficar em um movimento constante. Tem que ser um método que seja um método seguro e confiável para você, para que você não pare pela falta de motivação. Então é isso. Lembre-se sempre que na rotina você deve primeiro agir mesmo sem vontade, porque a motivação ela aparece depois do primeiro passo. Beleza, galera? Vamos lá. No próximo episódio eu vou mostrar para vocês como transformar qualquer tarefa difícil em algo tão simples que você não vai nem conseguir fugir de fazer. Então, para isso, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like para que o YouTube possa te avisar quando eu postar. E deixa aqui no comentário se você já desistiu alguma vez porque te faltou motivação. Deixa lá, quero te responder pessoalmente. Então, um abraço, até mais e até o próximo vídeo. Valeu!